Eu acho que eu acabei de ver um filme bem interessante. Eu estou falando do Chamado de 1998 do Hideo Nakata. Esta é a versão original do filme do Chamado, né? Inspirada num livro de um japonês também, do autor que chama Koji Suzuki. Esse filme é bem diferente do Chamado ocidental. E assim, eu posso estar falando bosta porque faz muito tempo que eu vi o Chamado, como de costume. E quando eu vi, eu dormi no meio do filme, como de costume também. Eu tava achando o Chamado meio chato e eu acabei dormindo no meio do filme. O ocidental, não esse. Depois eu tenho que pegar pra rever, pra ver se é ruim ou se eu só tava com sono no dia, não sei. Vale lembrar assim, né, inicialmente, que esse filme aqui, ele pega aquele comecinho, na verdade não começo, aquele final dos anos 90 pra passagem dos anos 2000, né? Esse filme de 98. E nessa época se existia um medo muito grande, socialmente falando. Talvez não um medo, mas uma ansiedade geral sobre o advento do novo milênio e também como a tecnologia começava a impactar na vida das pessoas. E esse filme ele mostra essa tecnologia como um perigo para as pessoas, principalmente as mais jovens. Eu não sei se foi de forma intencional ou não, mas é isso que esse filme passa. Quanto que o advento dessa nova tecnologia se manifesta nas relações de forma negativa. Eu posso estar viajando, claro, mas foi isso mais ou menos que eu compreendi do filme e vamos explicar. O filme começa com essas duas garotinhas e uma delas tá contando pra outra a história de um moleque que ele queria ver um programa de TV, mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer alguma coisa assim fora de casa. Então ele deixou ali, né, a TV ali gravando o programa. A questão é, quando ele voltou pra ver a gravação do programa que ele queria ver, a fita tava estranha, o que o levou eventualmente a morrer uma semana depois dele ver a fita. Tem todo aquele negócio ali de lenda urbana, né? É aquele negócio, né? Aquelas lendas urbanas de quando você é criança, você acredita nessas porcaria, né? Você vê ali qual é o nome do quadro do Ratinho, mano? Histórias que o povo conta. Eu me cagava de medo vendo essa bosta quando eu tinha 8 anos, eu acho. Chegava na escola assim, eu fingia, né? Pras outras crianças que... tem medo de nada dessas histórias aí. Beleza, né? Tem essa questão da lenda urbana aí. E uma garota, ela realmente aconteceu algo parecido com ela. Ela viu uma fita que surgiu o rumor de que é uma fita da morte. Ela acabou vendo com os amigos dela. E segundo a lenda, você vê essa fita. Uma semana depois o seu telefone vai tocar e você vai morrer. E aí tá dando uma semana e o telefone toca. Ela acha que ela vai morrer, mas na verdade é só a mãe dela. Gente, ai, que gracinha, gente, olha, essas lendas urbanas não dão em nada mesmo. Cara, era só sua mãe, vou ali no banheiro. Deixa a menina sozinha, a TV liga sozinha, está mostrando justamente o jogo que o menino queria ver, mas ela vai lá e desliga a TV. E aí a menina começa a ouvir uns barulhos, não sei o que. Ela vira pra trás e pum! Trava a cena. E aí, todo mundo que tem um cérebro supõe que essa menina morreu, desfaleceu. E agora nós somos apresentados a nossa protagonista, que é uma jornalista encarregada de tentar entender esse caso maluco das fitas que estão gerando mortes. Onde que eles encontram mulheres bonitas assim? Que eu quero estar indo lá também, não é mesmo? Formidável. Mãe solteira, tá? Detalhe. E aqui, né, tem toda uma discussão no serviço dela com um colega de trabalho sobre como que essas histórias começam, né? E uma das primeiras conclusões que a nossa protagonista tira é de que elas começam quando pessoas morrem de formas horríveis e existe uma necessidade de justificar os motivos disso. O porquê esses rumores acontecem, de onde eles vêm, tudo isso meio que é uma parte do tema central desta obra. E o como esses rumores e histórias macabras se relacionam com o advento da tecnologia, tá ligado? E aí chegando em casa a gente conhece o filhinho da nossa protagonista, que é uma mãe solteira, ó. E aqui a gente percebe que pelo fato do pai dessa criança não tá muito perto dela, não está muito presente na vida dessa criança, ele é uma criança que meio que tem que lidar com tudo muito sozinho, porque a mãe trabalha, então ele fica em casa sozinho, então ele meio que tem que, de alguma forma, não fazer a própria comida, mas assim, ele já é muito novinho, muito pequenininho, ele meio que já esquenta a própria comida, ele meio que cuida das coisas da casa pra mãe dele, e quando essa mulher chega em casa, a gente descobre que uma sobrinha dela morreu, muito provavelmente por causa desse vídeo
que ela acabou vendo também. Ou seja, pessoas na família da protagonista próxima são vítimas do que está acontecendo socialmente aí nessa loucura. E agora chega um momento, assim, né, que toda criança pergunta pra mãe, assim, e a mãe tem que tirar alguma resposta do... A criança chega lá e pergunta, é gente nova morre também? O que a mãe fala pra essa criança? Porque se ela falar sim, a criança agora fica com medo de morrer. E aí, né, meio que tá sendo o funeral dessa sobrinha da protagonista que morreu, por consequência, prima do filho dela. E chegando lá, tem uma velha que fala assim pra protagonista, então, você tá sabendo que é muito estranho, assim, né, uma criança, assim, jovem, morrer do nada, né? Nem abriram um caixão. Por que será? E é claro, né, todos os filmes de terror tem que ter uma criança sensitiva, né? Eu odeio essa bosta. Você fica com o cu na mão pela criança e todas elas são curiosas, né? Eles vão em todos os lugares que eles não deveriam ir. Eles começam a andar sozinhos pelos cantos escuros pra encontrar bichos e colocar a própria vida em perigo. É claro que a criança foi no quarto justamente da prima falecida caçar sarna pra se coçar. E aí no serviço dessa repórter surge o caso, né, de um casalzinho que morreu também, e eles estavam dentro de um carro trancado. Então, tipo, como? Sem sinal de violência, como que eles foram mortos, tá ligado? E aí na gravação, a única coisa que a gente vê é que a menina que morreu estava com uma cara horrorosa. Olha isso aqui, imagina você morrer e você ficar feio desse jeito na hora que você morre, porque sua cara trava desse jeito de tanto medo que você tá de alguma coisa que você tá vendo. A nossa protagonista vai fazer uma visita pra irmã, e chegando lá, a irmã conta que ela encontrou a própria filha presa dentro do armário com a mesma reação esquisita daquele povo que essa nossa protagonista viu no carro. A gente já começa, né, a juntar lé concreto. Tem alguma coisa estranha, muito estranha acontecendo aí. E enquanto a nossa protagonista, repórter, estava analisando ali o quarto da própria sobrinha, ela descobriu o endereço de meio que uma banca de fotos. Eu não sei muito bem como isso funciona, até porque isso não existe mais, mas era meio que uma banca de fotos, assim, que eu acho que você pegava uma câmera emprestada, você tirava umas fotos, meio que suas fotos ficavam salvas nesse lugar, não sei o que. E ela descobre o endereço de onde é essa tal cabana. E aí ela pretende ir lá. Mas antes ela tem que cumprir os afazeres domésticos de mãe, né? Solteira. Mas é claro que os rumores já espalharam, isso chegou até no ouvido do próprio filhinho dela, né? Que ele fala assim que a prima dele provavelmente morreu porque viu a fita amaldiçoada. Outro detalhe interessante a se falar, o rosto em alguma das fotos desses moleques todos que morreram não estava aparecendo. Suspeito, assim, eles pegaram uma câmera, tiraram a foto e as fotos estavam saindo meio estranhas, distorcidas. Será que era algum problema da câmera Kodak? Chegando na cabana, ela até tenta, né, investigar o lugar mais ou menos, mas ela não chega a nenhuma conclusão. Ela vai pedir ajuda pro dono do lugar ali, o recepcionista, e ela lhe pergunta se ele viu essas crianças. Mas aí, numa estante ali do recepcionista, ela se depara com uma fita estranha, totalmente branca, diferente das outras, e ela fala, opa, eu acho que eu achei. E qual é a primeira coisa que você, um ser humano completamente normal da cabeça, faz ao pegar uma fita que supostamente, se você assistir, você morre em uma semana? É óbvio que você assiste a fita, né? Porque você é um ser humano muito inteligente. Ela vê a fita e é uma fita super estranha, com algumas cenas de um cara meio que olhando de cima uma mulher, e aí tem umas cenas da mulher se olhando no espelho. É um negócio verdadeiramente, assim, perturbador. Tem a cena do poço, que aí a gente também já conhece muito bem da nossa querida Samara. E aí a nossa protagonista olha no reflexo da TV e ela ali vê, né, o fantasma da menina atrás dela. Uou, super chocante. Pior que dá um medinho quando você tá gravando um vídeo desse, assim, tentando explicar a situação às 4 horas da manhã. Dá um pouquinho de medo. Eu tô cagado também, tá? E aí ela olha pra trás e tem um telefone tocando. E ela atende e tá fazendo um barulho horroroso de violino. E é essa hora que tu sabe, né? Você percebe que deu merda. E agora ela sabe que ela tem mais uma semana de vida. O que ela vai fazer com isso? Se eu tivesse uma semana de vida, meu amigo, e eu soubesse, eu ia cometer alguns crimes e talvez eu morresse antes da semana acabar. E aqui temos uma cena do menininho indo pra escola sozinho num dia de chuva, e ele tromba com um homem no caminho. Homem este que a gente descobre ser o pai dele, mas não tem nenhuma relação de afeto entre esse menino
menino, esse pai, isso que é muito estranho. E aí chega o ex-marido na casa da sua ex-mulher, né? A gente sabe que coisas boas surgem disso, não é mesmo, meus amigos? E aparentemente eles não se falavam há muito tempo, tanto que eles não sabiam o que eles... um fazia da vida e o outro também não, sabe? E aparentemente o ex-marido dela é um professor de universidade. E aí, né, o cara inicialmente assim, esse homão, ele tá pagando de eu não acredito nessas coisas, me mostra aí o vídeo. Eu quero ver se tá o vídeo que estão falando que mata pessoas. Eu quero mostrar que eu sou homem, eu quero ver isso. Eu sou foda, eu sou machão. Ele vai lá e pega pra ver, né? E aí, pra fazer o teste, né, de que realmente, cara, eu tô assombrada, você pode testar. Ela vai lá, ela pega uma Polaroid, e aí ele tira uma foto dela, e o rosto dela tá todo deformado assim na foto e tudo mais, e ele fala, talvez você saiba de bolas. E aí o cara foi lá, viu o vídeo, porém não recebeu uma chamada de telefone. Isso começou a fazer a cabeça dele coçar. E você sabe que quando a cabeça dele coça é porque tem coisa. E a partir de agora o filme ele começa a ganhar muita força pra mim, porque cara, toda a escolha de cenário, principalmente a ambientação desse filme, foi um trabalho muito bem feito. Por mais que eu estivesse vendo um filme de terror, eu raramente me senti desconfortável vendo esse filme. Eu gostei da experiência de ver esse filme, porque a seleção de cenários é reconfortante, mas ao mesmo tempo é desconcertante, porque, vamos ser sinceros, cara, a gente tá falando aqui da sociedade japonesa, com toda a estrutura japonesa, que eles pegaram, assim, os melhores exemplos possíveis. Através desses exemplos, a gente meio que consegue entender mais ou menos como é o cotidiano desses personagens, dessas pessoas que estão nessa história. Então, por mais que em vários momentos eles mostrem ser falhos e em alguns momentos até desprezíveis, principalmente o pai, porque ele é um pai que não dá atenção nenhuma pra vida do filho, a gente vê os detalhes do cotidiano da vida desses personagens, começa a meio que a gente entender mais ou menos eles, e começa a dar um valor pra eles, e a ambientação ajuda muito nisso, e é uma ambientação que guia uma certa tranquilidade, por mais que esse filme seja desconcertante por natureza, tá entendendo? E também é um filme que me retrata a épocas mais tranquilas. Toda essa ambientação, a gente percebe que é um mundo que ainda não foi tomado pela internet, por mais que a gente já veja claros sinais de uma evolução tecnológica na vida das pessoas, né? A gente percebe o quanto que a tecnologia já faz parte da vida de todos e o quanto isso também é um tema central do filme, mas ainda assim são tempos mais simples. E esse filme, apesar de eu ser um brasileiro, ele me lembra a minha infância, tipo, meus primeiros anos de vida. Em certo ponto, a primeira casa que eu morei na minha vida parecia um pouco... Não diria que parecia uma casa japonesa, mas assim, a forma que a minha família decorava a casa lembrava muito os ambientes desse filme. Então meio que eu me senti em casa vendo esse filme, porque foi a primeira casa que eu morei. Eu me senti familiar, porém distante. São tempos que não voltam mais e tudo mais, e isso... Esse filme me gerou uma nostalgia de algo que eu nunca vivi, tá ligado? Você tem que ver esse filme aqui pra você ter toda a experiência visual. Talvez você ache uma chatice, porque é um filme lento. Apesar de ter 1h30, é um filme lento. Porém, não é chato, na minha opinião. Ele dá enfoque pra coisas que não são necessariamente só o terror. Ele dá enfoque no dia a dia, nos detalhes dos personagens, pra que a gente se importe com eles, pra que a gente conheça eles. Isso eu acho muito foda. Eu acho isso muito foda. Eu acho diferente. Normalmente a gente vê uns filmes de terror que os protagonistas só têm a cabeça cortada e ninguém liga pra nenhum deles. Na verdade, a maioria dos filmes a gente quer ver eles morrer mesmo, de formas brutais, e aqui não. E aí agora o ex-marido dessa mulher e essa mulher, eles começaram a embarcar nessa jornada de tentar decifrar mais ou menos esse bagulho pra tentar salvar a vida dela e dele, consequentemente agora, né? Que agora ele faz parte disso também, eles estão no mesmo barco. E aí eles começam a analisar o vídeo, eles percebem que tem algumas incongruências nele, tipo, do ângulo que foi gravado o vídeo, era pro reflexo do cameraman ter sido pego e não estava ali. Também outro detalhe é o fato de que o som do vídeo remete a um antigo poema, um poema que a tradução é a seguinte: se você brincar na salmoura, os goblins vão te pegar. E é praticamente um mexe com fogo, acaba se queimando, não é mesmo? E aí o ex-marido dela, né, vai investigar esse poema pra ele descobrir de onde é a origem dele. E no outro dia, né, eu acho que esse já deve ser o 3º ou 4º dia que ela ouviu a fita, ou seja, resta pouco tempo pra ela, ele descobre de qual ilha do Japão esse poema surgiu. E aí eles planejam ir lá pra descobrir a história por trás desse vídeo, que eles suspeitam que tem essa relação, né, porque no vídeo eles conseguem escutar esse poema e ver o que tá acontecendo. E ele só é capaz de descobrir isso porque ele é professor universitário e tem acesso a um monte de livro, uma cacetada de livro. E aqui eu tenho uma das
das minhas cenas preferidas desse filme, que é uma cena que a nossa protagonista, né, leva o filhinho dela pra passar um tempo com o avô, porque ela vai viajar pra essa ilha, né? Aí a gente tem um momento ali de diversão do netinho com o avô, que eu acho muito fofo, eu acho muito bonitinho. Toda essa estética japonesa, de casinha japonesa, assim, muito confortável, muito, sabe? Deixa eu ser feliz. É uma estética que me deixa feliz só de ver. Tempos mais simples, não é mesmo? Em que se ainda tinha tempo pra viver. Eu comecei a ficar um pouco filosófico vendo esse filme. Não sei, eu gostei pra caralho. E ali, né, o molequinho eventualmente dorme no chão, a mãe coloca ele pra dormir na caminha. Mas é claro, tava tudo bom demais, tudo fluindo bem demais pra ser verdade. Até o moleque acordar no meio da noite e assistir a porra da fita. Agora me diz, seu tremendo filho de uma puta, por que caralhos essa fita tava no alcance desse moleque? Por que um negócio que pode potencialmente o levar a morrer em uma semana tava no alcance desse moleque? E aí, né, a mãe começa a ficar desesperada e tudo mais, e o moleque fala, Tomoko me mandou ver isso. A priminha dele que morreu. E aqui tem a cena que mais me dá inveja nesse filme. Essas duas lindas pessoas no mar a velejar, sentindo apenas o vento do mar assim na cara, assim batendo na cara. Eu nunca andei de barco. Eu acho que eu ia achar muito foda andar de barco. Então, tipo, eu tô vendo eles andar aqui, eu penso, nossa, podia ser eu andando de barco, que legal seria, né? E aqui temos aqui mais uma conversa sobre de onde talvez estejam surgindo esses rumores todos que estão rolando no ambiente, no ar e tudo mais, né? E aí o homem, né, o ex-marido, traz assim pra cena uma visão do tipo, esses rumores surgem de qualquer coisa que as pessoas se sintam ansiosas sobre e então essas coisas começam a se espalhar. E aqui temos uma conversa existencialista sobre eles se culpando, sobre toda essa merda tá acontecendo, agora eles têm 3, 4 dias de vida. Mas enfim, eles finalmente chegam na ilha. E aí eles descobrem que nessa ilha tinha uma moça que foi muito julgada porque ela supostamente era esquisita e tinha poderes sobrenaturais. E aí teve um cara interessado meio que nos supostos poderes dessa menina e ele começou a tentar levar ela pra Tóquio pra conseguir fazer alguns experimentos pra provar que existiam espíritos ou coisas assim, sabe? Sempre tem um filho da puta capitalista, porco, safado, querendo tirar dinheiro de qualquer bosta. E aí eles chegam no lugar que eles alugaram pra descansar depois dessa viagem. E lá eles descobrem que é justamente o mesmo lugar que o vídeo foi gravado. Pelo menos uma cena do espelho. O nome dessa menina que tinha poderes sobrenaturais era Shizuko. E eles querem descobrir mais sobre essa menina, né? Agora que eles sabem que foi nesse lugar que foi gravado, eles começam a perguntar, começam a ser encherido, perguntar sobre quem porra é Shizuko. E eles também, né, descobrem que supostamente existe rumor de que ela tinha uma filha, mas cadê essa filha? Aonde anda esta menina? Mas o senhor nega, né? Ele não quer falar sobre essa história, é óbvio que não. Só que aí, né, o casal de pombinhos tá ali tendo uma DR básica de todo ex-marido com ex-mulher ali conversando sobre a vida, sobre os filhos, todos eles têm essas tretas. E nisso chega uma japonesinha. E aí o homem ali, ele não queria dar informações dessa tal Shizuko, mas a mulher, ela já tava mais aberta pra isso, tipo, coração mole, né? E aí ela entregou uma foto dessa menina com esse suposto professor aí que tava querendo fazer uso dos poderes dela pra ganhar dinheiro. No outro dia, o nosso querido ex-marido vai atrás do velhaco que não queria dar informações. E esse velhaco tá observando o oceano, fumando um cigarro, né? Tipo, cara, deixa o velho em paz. O velho, percebendo que o cara não vai parar de encher o saco dele, ele acaba revelando algumas informações da Shizuko, por exemplo, que ela gostava de ficar observando o mar todos os dias, né? E aquela é uma ilha de pescadores. E isso irritava os pescadores, porque o mar é um lugar perigoso. O mar é um grande perigo, na verdade, pro Japão, né, no geral, assim. Primeiro, por causa das criaturas do mar. Segundo, porque tempestades, tsunamis, assim, que assolam o Japão, né? Inclusive, neste filme, na noite deste dia vai ter uma tempestade forte ali, então se recomenda que ninguém saia de casa. Olha que loucura, né? Como os temas vão se encaixando. E aí, do nada, o nosso querido pai ausente revela que ele tem poderes parecidos com o da Shizuko, né? Que a Shizuko supostamente conseguia ler mentes. E ele também consegue. De onde veio isso? De onde que eles tiraram isso? Em nenhum momento tinham deixado nada a entender. Inventaram isso no meio, só pode. E aí a gente descobre que foi esse velhaco que na verdade chamou o doutor da outra cidade para que
ele conseguisse fazer grana com a Shizuko. Olha como tá se conectando. Olha, foi esse velhavo, esse filho da puta. E aí, nosso querido pai ausente, que supostamente tem poderes sobrenaturais, quando ele toca na pessoa, ele consegue ver as memórias dela. E agora ele tá vendo a memória do velho com a Shizuko. Velho esse que queria provar pra comunidade ali que ela tinha poderes. E aí, meio que ela tava conseguindo provar que os poderes dela, né, eram reais através de shows de adivinhações e tudo mais. E as pessoas começaram a ficar puta, tipo, mano, isso não pode ser real. E todos começaram a desconfiar dela e ela começou a ficar com medo e tudo mais. E aí o poder dela de verdade meio que saiu. Porque assim que ela começou a ser criticada, o cara que tava criticando ela morreu. Mas ela não tava com cara de que ela queria que esse cara morresse. E por causa disso todo mundo começou a chamar ela de monstro. Tipo, mano, você matou o maluco. Mas assim, ela não queria matar o maluco. Ela começou a entrar em trauma, parafuso por causa disso. E aí a gente descobre a tal da Sadako, o verdadeiro grande problema desse filme. Porque a mulher que foi criticada por ser uma bruxa não matou ninguém. Ela só tinha poder de adivinhação. Mas essa Sadako, ela tinha o poder de matar alguém só por desejar a morte dessa pessoa. Ou seja, essa mulher e essa Sadako, elas eram próximas de alguma forma. Você tá entendendo as conexões aqui? A ex-mulher do cara também foi transportada pra essa visão. E aí a Sadako toca o braço dessa mulher. E quando ela acorda, e ela desmaiou no meio disso, tem uma marca exatamente no lugar que essa monstrenga tocou. Passou pra ela, sei lá. E agora, depois dessa brisa toda, meio que eles estão no quarto ali teorizando de que talvez essa fita nem seja desse mundo. Talvez seja só uma materialização da raiva da Sadako. Porque algo ruim aconteceu com elas, eles só ainda não têm noção do que. E eles agora teriam que supostamente voltar para a cidade deles, né, pra tentar resolver essa situação justamente naquela cabine aonde tudo começou, porque eles acreditam que aquela cabine tem ligação com o poço do vídeo, porém tem uma tempestade do caralho acontecendo ali, assolando a região. E agora eles têm que ir embora, mas ninguém quer levar eles de barco. Só que aí, né, aparece quem a gente menos esperava que ia aparecer. O velhaco, cuzão, mas ele fala que agora ele vai ajudar, pelo menos, né, que vai levar eles de barco. Deve ser, sei lá, crise de consciência depois de fazer uma grande cagada com a vida de duas pessoas. E agora eles têm somente um dia para salvar a vida da mulher. E aí, chegando na tal cabana, eles vandalizam o lugar, quebram o lugar para descobrir aonde está o poço, né? Eles finalmente chegam no poço. E olha lá, cara, isso aqui é um homem. Ele vandaliza uma propriedade privada e leva uma mulher gatíssima para uma aventura com ele nesse lugar vandalizado. Isso é masculinidade no seu topo, não é mesmo? Quando eles pegam para abrir o poço, eles têm uma visão de que a coitada da Sadako morreu porque foi empurrada no poço pelo próprio pai. E é por isso que ela tem tanta raiva, porque quando ela caiu, ela não morreu imediatamente. Ela ficou tentando se agarrar pra subir de todas as formas, mas ela não conseguiu. Por isso que as unhas dela são todas fodidas. E agora, pra mim, essa é a cena mais gurilística do filme, porque é o seguinte: eles supõem que eles têm que encontrar o corpo da Sadako pra fazer a maldição desaparecer. A questão é, o corpo dela tá num poço cheio de água, e eles têm menos de um dia pra completar a missão. A ideia genial é: vamos esvaziar esse poço com 2 baldes d'água. Vão gastar a nossa tarde inteira nisso. Olha que ideia genial. Mas beleza, é isso que eles fazem, né? Mas aí chega uma hora que a gente percebe que mulher realmente não é muito feita pra esses trabalhos braçais, né? Porque ela tem que meio que puxar os baldes d'água e ela gasta a tarde inteira fazendo isso. E aí chega uma hora que ela cansa e desmaia, assim. No meio dessa situação tá ali ela descansando, dormindo igual baiana. E aí, né, o cara e ela decidem trocar posições, tipo, agora eu esvazio esse poço nojento, horroroso, cheio de água com coisa morta, enquanto você puxa os baldes, né, que eu não tenho mais força pra puxar balde. Eles quebraram todas as regras, assim, de lugares abandonados, porque eles viram um poço com água parada, e a primeira coisa que eles fizeram foi se jogar dentro desse poço, assim, um poço com água parada com um cadáver. É coisa de louco. E aí tá ali a mulher meio que desistindo da própria vida, assim, né, e tudo mais. E antes dela descer, o cara vai lá e dá um tapa na cara dela, assim, pra relembrar os velhos tempos. E aí sim ela desce. E é aquilo, cara. Depois de tanto caçar, mas tanto caçar, ela arrumou cerna pra se coçar. Ela chegou lá embaixo no fundo do poço e finalmente encontrou o cadáver da coitada da menina, que pega na mão dela, assim, do nada. Que cena diabólica, assim, dá um medo, porque, assim, o cadáver da menina começa a levantar. Uma caveira horrorosa, feia, com gosma no olho, mas ela vai lá e ela abraça a caveira, porque ela tem um ótimo coração nos protagonistas. E aí passou
passou do horário que ela tinha visto a fita, então ela tá viva. E aí eles ligam pra polícia e a polícia limpa o lugar e fica tudo certo, quase isso. A marca no braço da menina desaparece, fica tudo bem. Só que não. No outro dia, tudo parece muito bem. Até que na casa do pai ausente, uma TV liga do nada. E aí você sabe que fudeu, né? Você acha que você resolveu o problema e o problema ainda tá lá. Você tá fudido, meu amigo. É verdadeiramente assustador e aterrorizante esse momento. Porque você não tem nem ideia do que pode ter levado a essa Samara. Apesar deles terem supostamente resolvido o problema, ainda tá ali. E aí, cara, tá ela, aquela clássica cena do poço dela saindo do poço, se erguendo e se contorcendo na direção da câmera, um trabalho corporal muito foda, e ela sai da tela e começa a ir na direção dele, meio que rastejando com as mãos, não sei o que, porque ela morreu. E aí ela chega nele e ele morre com uma cara horrorosa de medo genuíno. E aí a gente descobre porque no começo do filme tinham tampado o caixão da outra menina, porque ela morreu com uma cara horrorosa e ia estragar o enterro. É igual dar tiro na cara de uma pessoa assim. Dependendo da sua cara, meu amigo, até é melhor que ninguém veja ela. E aí, já que esse cara, né, o pai ausente praticamente morreu agora, a nossa protagonista começa a se questionar: o que eu fiz de diferente? Eu tô viva, ele morreu, alguma coisa de diferente aconteceu. E aí, depois de muito usar a cacholinha, ela chegou à conclusão de que a única coisa diferente que ela fez foi compartilhar a fita, porque ela compartilhou a fita com ele e com o filho, sem querer, mas tecnicamente foi isso que aconteceu. E aí ela chega à conclusão de que essa é uma maldição que você só consegue vencer se você compartilhar ela. Então tem muito aquela lógica assim, né, da internet, os rumores de internet, na própria anatomia do rumor, que ele sobrevive quando você espalha, e as novas tecnologias facilitam todo esse processo, e de que o compartilhar é o salvamento. E veja bem, isso aqui funciona bem até como estratégia de marketing para esse filme. A primeira vez que eu vi o filme lá, né, do Chamado, de 2001, eu achei que eu ia morrer. E como marketing, você tem uma história que você acha que você vai morrer depois de uma semana, e a única forma de você se salvar é mostrando essa história para outras pessoas. Porra, é uma ideia muito foda, né? Muita gente vai ver. Para criança, uma criança idiota, mas assim, dá um medinho, dá um cagaço, né? Este é o filme. A grande mensagem do filme é: espalhe rumores e histórias de terror por aí. Gostei muito do filme, mais pela ambientação do que qualquer outra coisa. Uma ambientação que me deixou confortável, me lembrou de tempos mais simples, de uma mudança que eu não vivi, mas que ainda assim me trouxe nostalgia. E reflete muito esse medo, né, e essa ansiedade em relação ao advento das novas tecnologias ali na virada do milênio. Tem muita coisa a se pensar sobre esse filme. Muitos filmes, né, nessa época foram feitos nessa pegada, né, tipo de medo da tecnologia e tudo mais, e esse é mais um deles, mais um exemplo. E eu acho que é um filme que, apesar de eu ter falado tudo sobre ele, ainda vale a pena porque ele é visualmente sensacional. É isso, grande abraço, beijo pra todos e tchau.